Muito bem, meus amados, que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com todos vós. Joimar com vocês, trazendo mais uma devocional, agora em Lucas capítulo 13, versos 20 e 21. Vamos abrir? Enquanto você abre a sua Bíblia, você que não é inscrito, se inscreva no canal. E você que já é inscrito, por favor, deixe seu gostei, se gostou, e também divulgue para outras pessoas através do compartilhar. Assim você ajuda a promulgar a palavra reformada para outras pessoas. Vamos ler então Lucas capítulo 13, verso 20 e 21. Disse mais: aqui compararei o reino de Deus. É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Que o Senhor nos abençoe. O escritor desse evangelho é Lucas, um médico amado, missionário, companheiro do apóstolo Paulo. Ele registra os ensinos do Senhor por meio de histórias ilustrativas chamadas de parábolas, para explicar o reino espiritual de Deus para os homens. Nas parábolas, Cristo, que as contou, usa elementos e personagens terrenos em situações comuns da vida. Por exemplo, nós vemos ele falar a respeito do tesouro escondido, Mateus 13, 45, um negociante de pérolas, Mateus 13, 46 e 47, uma pesca com rede, Mateus 13, 47 a 50, uma candeia, Lucas 33, 11, 33 a 36, para apresentar uma verdade celestial. Então, em Lucas vemos uma seção de parábolas, como por exemplo a figueira estéril, Lucas 13, de 6 a 9, o grão de mostarda, Lucas 13, 18 e 19, e agora, nesta seção, em Lucas 13, 20 e 21, o fermento na massa. Por vezes, a Bíblia usa a conotação de fermento para pecado, um fermento com a conotação de pecado, devido à sua propriedade de decomposição dos elementos. O Senhor Jesus também usou este mesmo elemento, fermento, como parábola, lá no Evangelho de Mateus. Se você puder acompanhar, também é visto em Mateus. Então, quando nós acompanhamos o texto lá, diz: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Mateus 13, 33 e 34. Mas por que Jesus usa esse tipo de ilustração? Tem 2 finalidades. A primeira é revelar aos escolhidos as verdades do reino dos céus. E a segunda é esconder daqueles que acham que veem as verdades do reino dos céus. Então as parábolas servem tanto para revelar o reino, quanto para ocultar o reino. E Jesus diz assim: olha, a vós eu explico para que conheçam as verdades do reino, mas a eles não lhes é concedida essa explicação. Mostrando que aqueles que se achavam sábios na época de Cristo estavam perdendo o melhor da explicação, que era o significado real das parábolas. Então, quando nós olhamos para esse texto belíssimo, nós encontramos Jesus falando a respeito da ação da igreja no mundo. Ele não quer ensinar ninguém a fazer pão, mas sim falar de como Deus age neste mundo através dos seus servos, infiltrando-os em todos os ramos da sociedade. Por isso, quando nós olhamos para a belíssima parábola do fermento, nós vemos que ela é o motivo da igreja ser conhecida cada vez mais em todos os âmbitos da sociedade. O fermento já foi usado sim como sinônimo de decomposição. Por exemplo, em Êxodo 12:15, durante 7 dias vocês comerão pão sem fermento. Por isso, no primeiro dia, tirem o fermento de suas casas, pois qualquer pessoa que comer pão feito com fermento, desde o primeiro dia até o 7º,
será expulso do meio do povo de Israel. Mateus 16:11, também no Evangelho às vezes é usado como algo ruim. Jesus diz: como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Lá no Antigo Testamento, em Levíticos, no capítulo 2, verso 11, nós vemos: diz que não se deve preparar ofertas de cereais com fermento. Também não se deve usar fermento ou mel em qualquer oferta apresentada a Deus. Gálatas, capítulo 5, no verso 9 diz: olha, um pouco de fermento leveda toda a massa. Neste texto, porém, o fermento, no texto que nós lemos, significa algo bom. No texto de Lucas, que estamos acompanhando, significa algo muito bom. Nesse contexto, ele significa os crentes. Por quê? Porque eles têm a propriedade de fazer com que a igreja avance e se infiltre em várias áreas da sociedade. O Senhor afirma que o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. O fermento é um elemento biológico que age como decompositor, mas no caso da massa, isso é necessário para que ela tenha crescimento e alcance o ponto de cozimento. Ao contrário de ensinar a fazer pão, o Senhor Jesus quer mostrar que a igreja é como o fermento. Ela é imperceptível aos olhos do mundo. Os crentes estão por aí, espalhados na sociedade, em todos os cantos, desde os palácios até nas masmorras. Por exemplo, lá em Atos 13:1 nós vemos: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Em outras palavras, pessoas importantes que estavam ligadas ao governador eram crentes. Estavam ali. Elas foram alcançadas pelo Evangelho, continuaram trabalhando, mas influenciando como um fermento para que a igreja crescesse mais e mais. Também vemos crentes nas masmorras, que mudam o lugar onde eles estão. Lá em Gênesis 39, de 20 a 23, nós vemos: e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. São agentes modificadores do lugar onde eles estão. Em Atos, no capítulo 16, verso 25, Paulo e Silas estavam sofrendo condenação. Mas mesmo na prisão, não porque eram criminosos ou tinham feito alguma coisa nociva para a sociedade, eles estavam lá porque estavam pregando o Evangelho. E isso era contra a lei estatal da região. Então foram presos, açoitados, e olha o que o texto diz: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Enquanto alguns talvez lamentassem durante o período de provação e dificuldade, Paulo e Silas, com consciência tranquila, cantavam a Deus. Não cantavam a Deus simplesmente para sair. Eles nem sabiam que ia haver um terremoto, que Deus enviaria um terremoto como providência para que ele evangelizasse o carcereiro. Eles cantavam porque o coração deles estava tranquilo, porque eles sabiam que mesmo na dificuldade e sofrendo injustiça, eles estavam completando o que resta nas aflições de Cristo. Isso para o crente é uma honra, não um motivo de lamento e de lamúria, de autocomiseração. Os crentes então não têm uma autocompaixão exacerbada. Eles sabem que Deus utiliza todos os caminhos que Ele provê para nós, para que o Evangelho seja o instrumento de alcance dos seus eleitos. Então, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Costumamos usar esses versículos
para falar que tudo vai dar certo para nós, que tudo vai ser muito bom no final, mas nos esquecemos que muitas vezes esses versos ensinam para nós que o plano de Deus vai ser levado adiante através de nossa vida. E não há nada, tome nota, não há nada melhor para a nossa vida do que ser usado nas mãos de Deus. Não há nada, não há qualquer tipo de conquista pessoal que possamos ter mais elevado que isto: ser usados por Deus para pregar o Evangelho e levar o Evangelho ao conhecimento daqueles que o ignoram. Assim, os crentes são poucos e raros e permeiam as massas pregando o Evangelho, representando a Cristo em boas ações para a glória de Deus. É isso que acontece lá no julgamento, lá em Mateus 25, 34 a 40. Os crentes estão fazendo o bem. Eles estão lá alimentando os famintos no Senhor. Eu não estou dizendo que você tem que sair por aí, nesse momento, entregando aí comida para pessoas que estão cometendo crimes e você vai lá alimentá-las. Não estou falando que é isso. Mas você identifica os crentes neste mundo, os pequeninos, aqueles que servem a Deus, que passam por dificuldades, porque é possível um crente genuíno cair em estado de miséria. Eu sei que eu vou ofender aqueles da teologia da prosperidade, mas se você olhar a parábola do rico e Lázaro, quem era o crente da história? E quem era o ímpio da história? O próprio texto em que lemos de Paulo e Silas, quem eram os crentes da história? Os crentes estavam presos ali. Se você olhar a história do Novo Testamento, Paulo falando: vós não sois os ricos, vós não sois os fortes deste mundo, pelo contrário. Então, esses crentes vão, com o pouco que têm, eles também repartem com outros crentes. E assim, o Evangelho vai mostrar poder na vida de uma pessoa quando ela é ajudada. Então, não importa quão feroz seja a oposição do diabo e do mundo contra a igreja prevalecerá com a sua ação modificadora no mundo. A igreja também, deve-se observar, não tem o dever de buscar autopromoção, pois Jesus disse, Lucas 14:11, todo que se exalta será humilhado, e que se humilha será, e o que se humilha será exaltado. Holofotes e publicar suas obras não deve ser o destino da igreja. Infelizmente, numa era digital como a nossa, antigamente as pessoas só contavam seus feitos, mas hoje é acaso que as pessoas estão dando donativos e fazendo selfie enquanto doam. Absurdo, meus irmãos, isso é um absurdo. Então, embora a igreja não tenha o dever de buscar a sua autopromoção por meio das boas obras, como nós vimos no sermão de Efésios, Deus nos recriou em Cristo para boas obras, porque nos fez a imagem de Deus em nós, através da nova vida em Cristo Jesus. Então, holofotes e publicar suas obras não é o papel da igreja, mas deve simplesmente fazer o que Cristo fez. Mateus 14:16, o Senhor diz, lá em Mateus 14:16, não é mister que vão embora, dai-lhes vós de comer. Quando os discípulos queriam dispersar as multidões para buscar comida nas cidades vizinhas, Jesus disse, olha, não, vocês as mantiveram aqui ouvindo, e vocês agora vão providenciar para ela também o necessário à vida. E entrando na sociedade, a igreja faz seu papel, faz o melhor. Ela faz a sociedade muito mais alegre, menos violenta, com a sua pregação de paz, mais feliz com seus cânticos de alegria, mais pura com sua pregação de santidade, menos cobiçosa quando a igreja se torna generosa e prega a generosidade, mais pacífica quando ela prega a unidade dos irmãos, com bom e agradável são os irmãos viverem em união, e quão grande é o Deus que nos faz viver em paz. A igreja, ela torna o mundo mais amável, menos gananciosa, mais alegre, porque porta em sua propriedade principal o fruto do Espírito Santo. Quais são esses frutos? Lá em Gálatas 5, 22, 23. Você que já sabe de cor, vai falar comigo. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão,
domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Assim, a igreja se expande no mundo silenciosamente, enquanto prega o evangelho. Não silenciosamente dizendo, olha, basta eu testemunhar, porque só o testemunho também não salva. Agora, o testemunho a respeito de Jesus salva. O seu testemunho não salva, porque você não é o Cristo, você não é o Messias, mas o testemunho a respeito de Jesus salva. Então, o testemunho de Jesus em primeiro lugar, e as obras que comprovam que Jesus de fato mudou a sua vida. É claro que por vezes não conseguimos fazer isso ininterruptamente por causa do pecado que reside em nós e que por vezes nos enfraquece. Porém, como já foi falado no sermão anterior, o Senhor nos levanta e nos faz testemunhar vigorosamente o seu evangelho, trazendo as obras que praticamos como testemunho desta mudança. Então, a igreja muda o mundo a partir de dentro. No Estado, como um bom funcionário. Nas prefeituras, como um prefeito que teme a Deus. Na presidência, por que não? Como um homem de Deus, um homem que teme ao Senhor e luta pelo bem da nação. Nas câmaras de vereadores, não para legislar para evangélico. Não existe um político que escolheu uma classe de pessoas para legislar. Isso não é política. A política deve englobar as pessoas da sociedade, mas com leis justas para todos. Assim, que beneficia a todos, assim como Deus, que faz o seu sol nascer, e Deus diz, o seu sol é dele, sobre os justos e injustos. Assim, aqueles que temem a Deus e entram nessas instâncias, como por exemplo um tribunal, devem julgar com justiça. Um fiscal deve fiscalizar com justiça, não por ganância. E as pessoas vão entrando no meio da sociedade e despertando a atenção dos outros para o Deus verdadeiro. Caro leitor, ou caro ouvinte, né? No caso dos nossos livretos, responde sinceramente, tá? Com sinceridade. Você tem ou não sido fermento neste mundo? Na sua escola, na sua faculdade, na sua empresa? Muitas vezes você é alegre na empresa e triste em casa, e não é fermento em casa, ou ao contrário, em casa é uma bênção, mas na empresa é o perseguidor de todos. Nós somos chamados para sermos os agentes modificadores. E Jesus espera isso de você. Que Deus te abençoe, que te faça prosperar na vida espiritual e também na vida nos aspectos gerais, nos estudos, no trabalho, nos seus empenhos, mas principalmente te faça prosperar numa riqueza que ninguém pode tirar de você, em servir a Deus, ser usado por Ele e ser instrumento, nesse caso, ser fermento, para que não só a sua casa, mas a salvação chegue a todas as famílias da terra, como foi prometido por Deus a Abraão. Deus te abençoe, um grande abraço, até mais.